Bom dia a todos. Estamos aqui no Instituto de Engenharia em São Paulo para a apresentação do trabalho premiado pelo Instituto de Engenharia nesse ano como o melhor trabalho técnico relacionado à engenharia brasileira, né? E temos aqui o prazer de hoje termos a apresentação do trabalho Manual de Boas Práticas para a Realização de Simulação Computacional na Engenharia de Incêndio. Esse foi o trabalho premiado, né? Eu vou apresentar aqui os dois engenheiros que vão apresentar o trabalho. Eu sou Silvio Piga, secretário da Divisão Técnica de Incêndio do Instituto de Engenharia, e vou apresentar o nosso querido primeiro apresentador, o Carlos Cota, né? O Carlos Cota Rodrigues, que vai apresentar daqui a pouquinho para vocês, é diretor-presidente da empresa Carlos Cota Engenharia e Inovação. Ele é tenente-coronel da PM da Reserva, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, engenheiro civil e de segurança do trabalho, pós-graduado em Direito Ambiental pela Universidade de São Paulo também, especialista em segurança contra incêndio e proteção contra incêndio e modelagem computacional, com uso em CFD, Computational Fluid Dynamics, consultor, projetista e gestor de diversos projetos e obras de proteção contra incêndio no Brasil, além de estudos com base no CFD, projetos em BIM, inspeções com utilizações de drones, realização de due diligence em segurança patrimonial e segurança contra incêndio, análise de riscos e perícias de incêndio. Ele é coordenador da divisão técnica de segurança de engenharia de incêndio do Instituto de Engenharia, que nós estamos hoje, coordenador de normas, diversas normas da ABNT, tais como o controle de fumaça em edificações, pressurização de escadas de segurança e membro de grupos de estudo das normas de saída de emergência em edifícios, inspeção predial e recarga de veículos elétricos. Membro voluntário da ABNT desde 1994, autor de dezenas de artigos técnicos em revistas especializadas, palestras, cursos e entrevistas sobre incêndio em televisão. O outro engenheiro, o Arthur Garuti dos Santos, né, que também será apresentado, ele é engenheiro mecânico pela pela Escola Politécnica da USP, em São Paulo, mestre em engenharia mecânica de energia e fluidos da Escola Politécnica também, da Universidade de São Paulo, atua há 8 anos no desenvolvimento e comissionamento de sistema de prevenção e combate a incêndio em todo o Brasil, com especialidade em sistemas de controle de fumaça e calor. Participou como membro da Comissão de Estudos para o Desenvolvimento da ABNT-NBR 16983, Controle de Fumaça e Calor em Incêndio. Participa como membro da Comissão de Estudos da ABNT do Desenvolvimento do Projeto de Norma para Controle de Fumaça e Calor em Átrios, Espaços Amplos e suas áreas de acesso. E é atual membro do Banco de Especialistas da Carlos Cota Engenharia. Dessa forma, temos o prazer de termos duas pessoas intimamente ligadas à proteção contra fogo no Brasil e que vão nos dar o prazer desse banquete tecnológico com esse trabalho que vamos apresentar hoje, para trabalho, mais uma vez, premiado pelo Instituto de Engenharia nesse ano de 2025 e que receberá o seu prêmio no próximo mês, tá ok? Então vamos lá, por favor, Carlos Cota, fique à vontade. Bom dia a todos aí, os presentes, e eu sei que tem audiência grande online, o pessoal muitas vezes não quer enfrentar o trânsito maravilhoso que a gente enfrentou para chegar aqui, né? De quase 2 horas para chegar para o evento, mas é a nova realidade, a gente tem que se adaptar, e todos os demais que por algum motivo não acompanharem, isso está sendo gravado e vai ficar na posteridade aí para as pessoas poderem fazer as consultas e tudo mais. A gente não pode deixar de mencionar o prêmio. Competimos com diversas divisões técnicas aqui. Foi um trabalho árduo de um grupo de profissionais. Depois todos terão acesso a um resumo. No final aqui a gente vai deixar um e-mail para as pessoas terem acesso ao resumo, né, um e-book, que é um resumo deste manual. O manual tem 133 páginas, é bastante denso, e a ideia é que ele não pare nesse ano, ou seja, todas as vezes, de ano a ano, a gente vai estar sempre implementando e melhorando, porque a ideia nossa é que
a engenharia e a arquitetura no Brasil, e essa é a primeira provocação que eu vou fazer, eles têm que começar a se mover. E a gente, muitas vezes, e até aqui a gente vai apresentar, por que essa demora? Por que só as questões tecnológicas, só a engenharia que tem uma demanda muito forte tecnologicamente, está abraçando e adotando o CFD como solução, e ainda a gente vê a engenharia e a arquitetura, né, engenharia civil e arquiteturas ainda não entendendo adequadamente. E a ideia desse manual é justamente para isso, ou seja, tanto para os órgãos públicos ou para as entidades ou para as empresas, para os empreendedores entenderem o potencial, quais são os critérios, e que não é uma coisa de programinha de Excel. Muitas vezes o pessoal até questiona, mas é só colocar uns números lá e colocar umas fórmulas e sai. Não, não é isso. A gente não vai conseguir aqui expor todas as questões, mas esse é um primeiro passo para as pessoas começarem a entender de que simulação computacional é uma coisa muito séria, é levada muito sério em outros países, é baseado em testes laboratoriais. Então, os requisitos que são inseridos dentro da simulação computacional são muito sérios, e a gente vai tentar expor um pouquinho disso aqui. O CFD, como é que ele revolucionou a engenharia? A gente já fala revolucionou porque em outros países já é fato notório, todo mundo já utiliza para as grandes edificações, para os grandes empreendimentos, para as grandes áreas, para os grandes riscos, já se utiliza isso nesses países, né? Então, ele estuda, simula o escoamento, transferência de calor e as forças em fluidos, com precisão matemática, redução de custos, que é uma das grandes questões, que é isso que a gente tem debatido bastante para a engenharia e arquitetura, essa diminuição de custos, principalmente nas questões tecnológicas, mas não só isso. A simulação, ela reduz drasticamente isso, inclusive para efeito vento, para você não fazer maquetes e tudo mais diversas, e errar, e fazer de novo, e gastar de novo, ou fazer teste laboratorial e tudo mais, e você antecipar tudo isso. E a questão da base científica, que é matemática, através dessas equações de Navier-Stokes, né, que é relacionado com a dinâmica, com o escoamento, com pressões, ou seja, essas variações todas no fluido, essa formulação é que estabelece esses critérios do CFD. Onde é utilizado hoje normalmente? Só para alguns exemplos, né? Para qualquer tipo de edificação, qualquer tipo de negócio, ela é uma excelente ferramenta. Mas normalmente a aerodinâmica já é muito utilizado, na energia eólica, na segurança contra incêndio também, e isso é uma coisa que a gente quer enfatizar aqui bastante, né? Na aviação, simulação avançada, já se faz extinção de incêndio nesse casulo, né, de onde fica a turbina e tudo mais. Você já tem a simulação computacional com a proteção contra incêndio, com equipamentos, agentes extintores, né, testados. Você vai construir um casulo desse para depois você fazer dentro de um teste laboratorial para verificar o tipo de agente, todos os agentes. Não, você faz na simulação computacional e você economiza tempo pra caramba, né? Você consegue otimizar o fluxo desses agentes extintores, porque você vai estar, se tiver um incêndio dessa aeronave a 10 mil pés, 12 mil pés, 15 mil pés, né? Com todas as variações de pressão, de velocidade e tudo mais, como é que esse agente vai funcionar, como é que ele vai reagir. Então, tudo isso já foi simulado. Então, é altamente sofisticado para a indústria aeronáutica. A questão de projetar asas e fuselagens de maneira mais eficiente. Ninguém vai construir um avião e depois vai botar para que ele funcione, e lá em cima vai ficar a eficiência aerodinâmica disso. Ninguém faz isso, você já faz isso antecipadamente, né? E por conta disso, a Boeing economizou 5% do consumo de combustível. Isso é uma economia brutal para a indústria aeronáutica, né? Então, mais de 2 bilhões de economia de combustível anual da indústria aeronáutica, né? Redução de custos de protótipos, 70%, são valores assim astronômicos. Para a indústria aeronáutica, isso é astronômico. Eólica, falando de sustentabilidade, nós temos também melhoria da aerodinâmica de pás eólicas para aumentar a eficiência, a questão de otimização e manutenção preventiva, você antecipa a questão de manutenção, também a redução de paradas. Quando você aumenta a eficiência, você tem menos atrito, você vai ter menos paradas daquele equipamento que vai estar com menos atrito, tá?
reduções, 5% de incremento em geração energética, 10 milhões de economia anual de redução de custos operacionais, 15% de aumento desse incremento, né, de economia por conta desse incremento, 30% de redução de custos de manutenção e paradas, né? Então, aqui em valores e aqui em percentuais. Isso aqui de uma empresa pequena, né? Nós podemos ver aqui, né? Siemens Gamesa, que está relacionado com os eólicos, uma empresa gigante no mercado aí, uma grande empresa no mercado de eólicos no mundo. Ela está se preocupando com esses custos. Aqui, Burj Khalifa economizou 20% no custo estrutural, ou seja, um prédio que é o mais alto do mundo aí, certamente as suas cargas todas no deserto. Como é que você vai fazer toda essa estruturação, fundação, como é que você vai vencer o vento, qual é a aerodinâmica, né? Ou seja, como é que você vai criar condição para que o evento não seja um fator preponderante ou que ele seja minimizado, como é que você vai fazer essa arquitetura trabalhar a favor dessa eficiência para que você não tenha muitos gastos em termos de custo estrutural, fundações, pilares, vigas mais esbeltas, simulação de falhas estruturais, você consegue fazer isso antecipadamente. Imagina você ter que fazer um maquete desse e colocar num túnel de vento, e cada hora você tem uma modificação, uma alteração, o custo seria extremamente alto, né? Fora a questão de conforto, porque você vai fazer a simulação computacional e você vai ver quanto de movimento isso vai gerar para dentro da edificação, porque esse prédio ele se movimenta, né? Então, tudo isso você consegue antecipar com a simulação computacional.